Manuela segurou o envelope dourado com as mãos tremendo tanto que quase o deixou cair. Ao redor dela, mais de 200 funcionários da empresa aplaudiam entusiasmados, mas suas pernas pareciam ter esquecido como se mover. O barulho das palmas ecoava no salão decorado com luzes cintilantes, mas tudo parecia distante, irreal. O CEO, aquele homem imponente que ela via apenas de longe nos corredores, a observava do palco iluminado com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Seria surpresa? Aprovação? Ela não sabia dizer. O coração dela batia tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. Era como se o mundo tivesse parado naquele momento, como se todos os olhos do salão estivessem focados nela. E estavam mesmo. Manuela Santos, repetiu o apresentador, desta vez mais alto, com um sorriso largo. Parabéns! Você ganhou 5 dias em um resort de luxo com experiência executiva ao lado do nosso CEO. Uma oportunidade única de aprender diretamente com a liderança da empresa. O salão explodiu em aplausos ainda mais intensos. Alguns colegas gritavam seu nome, outros batiam palmas acima da cabeça. Manuela sentiu as bochechas queimarem de vergonha e emoção. Ela subiu ao palco pisando cuidadosamente nos degraus, tentando não tropeçar no vestido azul marinho, que havia escolhido com tanto carinho para aquela noite. Cada passo parecia uma eternidade. Mateus estendeu a mão para cumprimentá-la, e pela primeira vez em 2 anos trabalhando na mesma empresa, seus olhos se encontraram diretamente. Não através de um corredor, não por acaso no elevador, mas ali, face a face, com toda a atenção dele direcionada para ela. Parabéns, disse ele com a voz mais suave e calorosa do que ela jamais imaginara. Havia algo gentil naquele tom que a surpreendeu completamente. Obrigada, senhor, ela respondeu, sentindo o rosto queimar ainda mais, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Mas antes de continuarmos, de onde você está assistindo agora? É incrível como essas histórias de encontros inesperados chegam até vocês. Se você acredita que o amor pode nascer nos lugares mais improváveis, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui você encontra histórias que mostram como o destino pode mudar tudo em um piscar de olhos, com reviravoltas que aquecem o coração e finais que nos fazem acreditar no amor verdadeiro. Manuela Santos, 26 anos, sempre acreditou que o trabalho falava por ela. Era uma mulher de princípios sólidos, que aprendera desde cedo que na vida nada vem de graça. Formada em administração com muito esforço e dedicação, ocupava um cargo respeitado no setor financeiro da empresa há 2 anos. Durante esse tempo, construiu uma reputação impecável. Era respeitada pela competência inabalável, pela organização que beirava a perfeição e pela dedicação que impressionava até os colegas mais experientes. Sua rotina era regrada como um relógio suíço. Chegava sempre pontualmente às 8 da manhã, cumprimentava todos educadamente, mergulhava nos números e relatórios com uma paixão genuína. Saía apenas após finalizar todas as tarefas do dia, não importasse a hora. Nos fins de semana, quando não estava estudando cursos de aperfeiçoamento, ajudava a mãe, Dona Rosa, com as despesas da casa pequena e aconchegante, onde moravam em um bairro simples. Elas eram só as duas desde que Manuela tinha 15 anos. Dona Rosa trabalhava como costureira, e foi com o dinheiro suado de cada ponto que conseguiram pagar a faculdade da filha. Era uma mulher de fibra que ensinara a Manuela que dignidade não se mede pelo tamanho da conta bancária, mas pelo caráter da pessoa. Ela conhecia Mateus apenas de vista, como uma figura quase mitológica dentro da empresa. O CEO de 32 anos tinha a reputação de ser brilhante nos negócios, mas misteriosamente distante no aspecto pessoal. Alto, sempre impecavelmente vestido, ele circulava pelos corredores da empresa com passos firmes e decididos, cumprimentava todos educadamente, mas raramente parava para conversas casuais. Seus olhos verdes eram penetrantes, como se conseguissem enxergar através das pessoas, entender suas motivações mais profundas. Para Manuela, ele era uma figura quase inalcançável,
alguém que vivia em um mundo completamente diferente do seu. Um mundo de decisões milionárias, viagens internacionais, reuniões com investidores e jantares em restaurantes caros. Ela o respeitava profissionalmente, admirava sua inteligência aguçada, mas jamais imaginou que seus caminhos se cruzariam de forma tão íntima. A festa de final de ano da empresa estava em seu auge. O salão principal do hotel escolhido para o evento havia sido transformado em um verdadeiro palácio dourado. Luzes cintilantes pendiam do teto em cascatas brilhantes, criando um ambiente mágico que tirava o fôlego. Arranjos florais enormes decoravam cada mesa e uma banda ao vivo tocava sucessos que faziam os convidados dançarem e celebrarem com alegria contagiante. Era a festa mais esperada do ano, quando todos os funcionários, desde estagiários até diretores, se reuniam para celebrar mais um ano de sucesso da empresa. O clima era de confraternização genuína, com pessoas que normalmente só se viam nos corredores formais da empresa, agora rindo, conversando e se conhecendo melhor. Manuela havia se preparado com carinho especial para aquela noite. Usava o vestido azul marinho que comprara 3 meses antes, economizando centavo por centavo. Não era uma peça de grife, mas era elegante, simples e combinava perfeitamente com seus olhos. Ela havia passado a tarde no salão de beleza mais barato que conhecia, onde a cabeleireira, uma amiga da sua mãe, fez questão de caprichar no penteado. Seus cabelos castanhos estavam soltos em ondas suaves, e ela usava a única joia que possuía, um colar delicado que ganhara da mãe no dia da formatura. Ela se sentia bonita, mas também ligeiramente deslocada. Ao redor dela, colegas usavam roupas claramente caras, joias que brilhavam sob as luzes do salão, sapatos de marcas famosas. Mas Manuela havia aprendido com a mãe que elegância não estava no preço da roupa, mas na forma como a pessoa se portava. E agora, anunciou o apresentador, um homem carismático contratado especialmente para o evento, chegou o momento que todos esperavam, o grande sorteio da experiência executiva. A música parou e um silêncio expectante tomou conta do salão. Todos sabiam que aquele era o prêmio mais cobiçado da noite. Não era apenas uma viagem, era uma oportunidade única de crescimento profissional. Uma chance de estar lado a lado com a liderança da empresa. Manuela nem prestava muita atenção. Estava na mesa 12, conversando animadamente com Carla, sua colega de setor, e outros amigos sobre os planos para as férias de final de ano. Carla falava sobre uma viagem que pretendia fazer para a praia, e Manuela comentava que provavelmente passaria as festas em casa, ajudando a mãe com as encomendas de costura que sempre aumentavam nessa época. Foi quando ouviu seu nome ecoar pelo sistema de som do salão. Manuela Santos, do setor financeiro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Manuela piscou várias vezes, achando que havia imaginado. Depois, o salão explodiu em aplausos, gritos de comemoração e assobios. Não pode ser, murmurou Carla com os olhos arregalados de surpresa. Manu, chamaram você. Chamaram o seu nome. O coração de Manuela disparou como se ela tivesse corrido uma maratona. Suas mãos começaram a tremer e ela sentiu uma onda de calor subir pelo rosto. Ela olhou para o palco iluminado e viu Mateus ao lado do apresentador, segurando elegantemente o envelope dourado com seu nome. A caminhada até o palco pareceu durar uma eternidade. Cada passo era uma mistura de euforia e terror. As pessoas aplaudiam, algumas batiam em suas costas em sinal de parabéns, outras gritavam palavras de encorajamento, mas tudo parecia acontecer em câmera lenta. 3 dias depois, ainda processando tudo o que havia acontecido, Manuela se encontrava na recepção do resort. O lugar era literalmente de tirar o fôlego. Parecia ter saído direto de um catálogo de viagens dos sonhos. Águas cristalinas se estendiam até onde a vista alcançava, refletindo o céu azul sem nuvens. Bangalôs elegantes se espalhavam pela propriedade como pequenas joias arquitetônicas. Palmeiras altas balançavam suavemente com a brisa marinha e o aroma de flores tropicais perfumava o ar.
Era um luxo que ela nunca havia experimentado na vida. O tipo de lugar que via apenas em filmes ou revistas, mas nunca imaginou que um dia pisaria. Cada detalhe, desde o chão de mármore da recepção até as obras de arte nas paredes, respirava sofisticação e requinte. Mateus chegou exatamente no mesmo horário, dirigindo ele mesmo um carro esportivo prateado que brilhava sob o sol do meio-dia. Manuela o observou descer do veículo com a elegância natural que sempre o caracterizava. Mesmo vestindo roupas mais casuais, uma camisa social branca e calças de sarja, ele emanava uma presença que chamava a atenção. Manuela, ele a cumprimentou tirando os óculos escuros. Pronta para alguns dias intensos de trabalho? Sim, senhor. Estou ansiosa para aprender, ela respondeu tentando controlar o nervosismo. Pode me chamar de Mateus. Aqui somos uma equipe. Na recepção luxuosa, com funcionários impecavelmente uniformizados, veio a primeira surpresa inesperada. Havia apenas uma suíte disponível para a experiência executiva. Peço 1000 desculpas, disse o gerente do hotel, um homem claramente constrangido. Houve um erro de comunicação. A suíte tem 2 quartos distintos, mas é uma acomodação compartilhada. Manuela sentiu o rosto queimar de constrangimento. Mateus, no entanto, resolveu a situação com naturalidade. Sem problemas, disse ele com um tom calmo. Manuela fica com o quarto principal. Eu durmo no sofá da sala. Senhor, não precisa... Começou ela. Mateus. Ele corrigiu gentilmente, sorrindo. Por favor, me chame de Mateus. É uma questão de respeito. Nos 2 primeiros dias, a rotina foi intensa. Reuniões com investidores internacionais, apresentações estratégicas, análises financeiras. Manuela descobriu aspectos de Mateus que jamais havia percebido. Entre reuniões, ele perguntava se ela estava acompanhando, explicava detalhes, ouvia suas opiniões com atenção. Você tem uma perspectiva interessante sobre expansão para o mercado asiático, comentou ele durante um almoço, depois que ela apresentou uma análise detalhada. Obrigada, respondeu ela. Sempre gostei de estudar mercados emergentes. Acho fascinante como economias em desenvolvimento oferecem oportunidades únicas. Onde você desenvolveu esse interesse? Na faculdade foi o início, mas o aprofundamento foi em casa. Minha mãe sempre dizia: quem quer crescer na vida precisa entender o mundo além da própria janela. Mateus pausou e a olhou com atenção. Sua mãe parece ser uma mulher sábia. É sim. A voz de Manuela se encheu de carinho. Ela trabalhou a vida inteira para me dar oportunidades que nunca teve. É minha maior inspiração. Algo no tom carinhoso dela fez Mateus parar de comer e prestar atenção. Você realmente se orgulha dela. Com todo o meu coração. Ela é minha heroína real. Naquela noite, depois das reuniões, eles jantaram na varanda da suíte. A vista do oceano era deslumbrante, com o pôr do sol pintando o céu em tons dourados. Pela primeira vez, a conversa não foi sobre trabalho. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse Mateus. Claro. Por que você nunca participa das reuniões gerais da empresa? Suas análises mostram que você tem muito a contribuir. Manuela hesitou. Prefiro deixar o trabalho falar por mim primeiro. Às vezes, quando a gente vem de onde eu vim, é melhor provar antes de se expor. E de onde você veio? De uma casa onde sobrava amor, mas faltava dinheiro. Onde sua mãe trabalha dupla jornada para você estudar. Onde você aprende que cada oportunidade é preciosa e não pode ser desperdiçada. Mateus ficou em silêncio por um momento. Eu sempre tive tudo facilitado, admitiu ele. Herdei a empresa do meu pai, estudei nas melhores escolas, nunca me preocupei com contas. Às vezes questiono se mereço estar onde estou. Você merece, respondeu ela com convicção. Vi você trabalhando esses dias. É dedicado, justo, inteligente. Não importa como começou, importa o que faz com o que tem. Ele a encarou diretamente. Como você tem tanta sabedoria aos 26 anos? A vida ensina rápido quando você não tem escolha. No terceiro dia, durante uma pausa entre reuniões, eles caminhavam pela praia quando uma voz feminina chamou Mateus. Mateus!
Que surpresa encontrar você aqui! Uma mulher alta, loira, se aproximou. Vestia um biquíni caro e um pariô de seda. Era exatamente o tipo de beleza sofisticada que Manuela sempre imaginou ao lado de homens como Mateus. Isabela, Mateus respondeu claramente desconfortável. Você está aqui a trabalho? Ela perguntou, ignorando Manuela completamente. Ou finalmente decidiu se divertir um pouco? Trabalho, ele respondeu secamente. Isabela, esta é Manuela, da minha equipe. Isabela olhou Manuela de cima a baixo com um sorriso que não chegou aos olhos. Que interessante, uma funcionária. Bem, Mateus, estou no bangalô 15, se você quiser. Relembrar os velhos tempos. Ela se afastou e Manuela sentiu o estômago apertar. Era óbvio que aquela mulher pertencia ao mundo de Mateus, de uma forma que ela jamais poderia pertencer. Vamos voltar, disse Mateus. Temos reunião em 1 hora. Mas Manuela já havia se fechado emocionalmente. Durante o resto do dia, manteve-se estritamente profissional. Respondia apenas quando perguntada, evitava olhar para ele, focava exclusivamente no trabalho. Naquela noite, quando Mateus tentou conversar durante o jantar, ela desconversou. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou. Não, só estou focando no que vim fazer aqui. Manuela, com licença, ela se levantou. Vou me recolher cedo. Amanhã temos um dia longo. Nos 2 últimos dias, ela manteve a distância emocional. Era educada, eficiente, mas fria. Mateus percebia a mudança, mas não entendia o porquê. No voo de volta, eles mal trocaram palavras. Manuela olhava pela janela, perdida em pensamentos contraditórios. O que havia acontecido naqueles 5 dias? Por momentos, havia se sentido especial, vista e valorizada. Mas a aparição de Isabela trouxe a realidade de volta. Ela e Mateus vinham de realidades muito diferentes. De volta à empresa, Manuela mergulhou no trabalho com intensidade renovada. Chegava mais cedo, ficava mais tarde, focava nos números como se fossem sua única realidade. Nas reuniões, quando Mateus falava, ela evitava olhar para ele. Mateus não conseguia tirar aqueles dias da cabeça. A risada dela, a paixão com que falava sobre mercados, a forma carinhosa como mencionava a mãe, e, principalmente, a frieza súbita que não fazia sentido. 2 semanas depois ele tomou uma decisão. Era sexta-feira, final do expediente. Manuela organizava os relatórios quando viu Mateus se aproximando. Manuela, posso falar com você? Claro. Algum problema com os relatórios? Não aqui, podemos conversar em outro lugar? Ela hesitou. Não é sobre trabalho. 40 minutos depois, estavam em uma cafeteria pequena e aconchegante, longe do distrito empresarial. Por que você mudou tão drasticamente? Ele perguntou diretamente. Não mudei, apenas voltei ao normal. Normal é você esconder o quanto é brilhante? Mateus, aqueles dias foram uma experiência profissional interessante. Aprendi muito. Mas agora voltamos à realidade. Que realidade é essa? A realidade onde você é o CEO e eu sou uma funcionária. Onde você tem ex-namoradas como a Isabela e eu? Bem, sou eu. Mateus ficou em silêncio por um longo momento, processando cada palavra, cada nuance de dor que havia na voz dela. Foi realmente por causa da Isabela? Ele perguntou e havia algo vulnerável em sua voz. Foi por causa da realidade que ela representa. Manuela corrigiu. Manuela? Ele se inclinou para a frente, suas mãos alcançando timidamente as dela sobre a mesa. Quer saber qual é a realidade verdadeira? Isabela e eu terminamos há exatos 2 anos, porque ela me via mais pelo que eu tinha do que por quem eu sou. Nesses 5 dias com você, pela primeira vez em muito tempo, alguém me viu genuinamente como pessoa. Não como CEO, não como herdeiro, mas como homem. Ela finalmente o encarou completamente, e ele pôde ver lágrimas contidas em seus olhos. E o que exatamente você quer que eu faça com essa informação? Quero que você entenda que o que aconteceu entre nós não foi consequência artificial da viagem ou da convivência forçada pelas circunstâncias. Foi real,
e foi a coisa mais verdadeira que senti em muito tempo. Mateus, não quero que isso se torne apenas uma lembrança bonita que guardamos como um sonho que tivemos no resort. Quero que seja o começo real de alguma coisa sólida e verdadeira. Manuela sentiu seu coração acelerar de uma forma que não acontecia desde aquela noite na varanda. Você tem absoluta certeza do que está dizendo? Porque eu não quero que isso seja algo passageiro. Se for para acontecer, quero que seja porque você realmente acredita no que estamos construindo. Tenho certeza absoluta, ele respondeu sem qualquer hesitação. E quer saber como sei disso com tanta convicção? Porque desde que voltamos, eu acordo todas as manhãs pensando em ter uma conversa com você. Porque nas reuniões, fico prestando atenção se você vai fazer algum comentário, torcendo para ouvir sua voz. Porque quando chego naquele apartamento grande demais para uma pessoa só, ele nunca pareceu tão vazio quanto depois que você entrou na minha vida. Ela sorriu pela primeira vez em semanas. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Então é por isso que você não gosta de voltar para casa? É, ele respondeu com um sorriso curto, como se admitir aquilo fosse difícil. Eu achava que era só rotina, mas depois de você, virou silêncio demais. E sim, o lugar é grande demais e vazio demais. E como exatamente você propõe que isso funcione? O patrão e a funcionária? Ela perguntou, mas agora havia esperança em sua voz. Com transparência total e honestidade em cada passo, ele respondeu seriamente. Fazemos tudo da forma certa, com transparência dentro da empresa. E fora dela somos apenas nós dois. Duas pessoas que se conheceram, se admiraram e decidiram explorar o que pode existir entre elas. Preciso te contar uma coisa, ele disse, respirando fundo. Antes daquela noite eu só conhecia você como a Manuela dos relatórios impecáveis, a profissional que todo mundo respeita. No palco, quando você subiu nervosa, eu parei de ver apenas números. E no resort, convivendo com você, eu passei a enxergar quem você é de verdade. Manuela arregalou os olhos, quase derrubando a xícara de café. Então foi assim? Foi, ele confirmou sem pressa. Não aconteceu antes, aconteceu ali. Manuela soltou uma risada curta, ainda sem acreditar. Um sorteio. E de repente minha vida virou de cabeça para baixo. O sorteio foi real, ele disse com firmeza. O que eu não imaginava era que ele mudaria a minha vida. Você é absolutamente terrível, ela provocou sorrindo. Sou terrível sim, ele respondeu com um sorriso contido. Mas sou um terrível completamente apaixonado por você. Manuela sentiu o rosto esquentar e o coração disparar. Você não pode simplesmente falar uma coisa dessas assim, do nada, sem aviso. Por que não posso? Porque... Ela pausou, respirou fundo. Porque eu também estou apaixonada por você, e isso é assustador demais. Mateus estendeu a mão sobre a mesa pequena, e ela a aceitou sem hesitação. Então vamos nos assustar juntos, um dia de cada vez. 6 meses depois, Manuela estava em sua mesa organizando o relatório trimestral quando seu celular vibrou com uma mensagem. Jantar hoje às 20 horas. Tenho uma surpresa especial para você. Mela sorriu involuntariamente. Nos últimos meses, eles haviam construído algo sólido, verdadeiro e maduro. No trabalho, mantinham um profissionalismo exemplar. Ela continuava sendo a funcionária competente e dedicada. Ele continuava sendo o CEO justo e respeitoso. Mas fora daquele ambiente, eram simplesmente um casal que havia descoberto uma complementaridade rara e preciosa. À noite, no mesmo restaurante aconchegante onde haviam tido a primeira conversa séria sobre seus sentimentos, Mateus parecia visivelmente nervoso, mexendo com o guardanapo e checando o relógio. Qual é a surpresa? Ela perguntou curiosa. Na verdade, são 2 surpresas, ele respondeu, tirando um envelope elegante do bolso interno do paletó. A primeira surpresa é profissional, ele disse. A diretoria aprovou você para liderar o novo projeto estratégico. Foi uma decisão coletiva, baseada exclusivamente no seu desempenho. Manuela quase derrubou o copo de água, suas mãos tremendo ligeiramente. E qual é a segunda surpresa? Ela perguntou,
ainda processando a primeira. Mateus se levantou da cadeira e, para a surpresa total de Manuela, se ajoelhou ao lado da mesa, tirando uma pequena caixa de veludo azul do bolso. A segunda surpresa, disse ele, com a voz embargada de emoção, é que quero passar o resto da minha vida inteira me assustando com você, aprendendo com você, crescendo ao seu lado. Lágrimas de felicidade brotaram instantaneamente nos olhos de Manuela. Mateus, ela sussurrou. Manuela Santos, mulher mais extraordinária que já conheci, você aceita se casar comigo? Sim, ela sussurrou, e depois repetiu mais alto com a voz cheia de alegria. Sim, sim, 1000 vezes sim. Quando ele deslizou o anel delicado em seu dedo, Manuela pensou em toda a trajetória incrível que os havia levado até aquele momento perfeito. Um sorteio que mudou o rumo de 2 vidas, 5 dias transformadores em um resort, uma ex-namorada inconveniente que quase os separou, e finalmente a coragem de 2 corações que escolheram conscientemente se encontrar. 2 anos depois, na festa de casamento simples, mas emocionante que realizaram no jardim da casa, que compraram juntos, Mateus fez um brinde que tocou o coração de todos os presentes. Às vezes, o amor verdadeiro chega de forma completamente inesperada. Não é um raio dramático que cai do céu, mas uma descoberta gradual e preciosa. É perceber que a pessoa ao seu lado não só combina perfeitamente com você, mas te inspira a ser uma versão melhor de si mesmo todos os dias. Ele olhou para Manuela, radiante em seu vestido branco simples mas elegante, escolhido com o mesmo cuidado que ela dedicava a tudo na vida. Minha esposa me ensinou que o verdadeiro luxo na vida não é ter tudo que o dinheiro pode comprar, mas ter alguém que valoriza e celebra cada pequeno momento ao seu lado. Manuela segurou firmemente a mão dele e sussurrou, com lágrimas de felicidade nos olhos. E você me ensinou que não importa absolutamente nada de onde a gente vem ou onde nasceu. O que realmente importa é para onde escolhemos ir juntos, de mãos dadas. O amor deles começou com um sorteio inesperado. Cresceu na convivência respeitosa, floresceu na escolha consciente e se consolidou na certeza profunda de que algumas coisas na vida realmente valem todos os riscos. Porque, às vezes, o melhor e mais valioso prêmio não é aquele que ganhamos por simples acaso ou sorte, mas aquele que escolhemos conscientemente conquistar e valorizar todos os dias de nossas vidas.